Boa noite a todos. Nós hoje encerramos a aula passada a primeira parte do capítulo 1 do livro das leis morais, e onde nós falamos semana passada sobre a lei natural. E, se eu não estou enganada, nós concluímos essa etapa para começarmos o bem e o mal. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida sobre essa primeira parte deste capítulo, para que a gente possa seguir o bem e o mal? Ficou alguma pergunta que não foi trabalhada? Eu acredito que não. Eu acho que nós encerramos essa primeira etapa, né? Então, hoje nós começamos um estudo muito importante das leis morais e que fala sobre o bem e o mal. Nós sabemos que a moral, ela está relacionada a hábitos e costumes de uma sociedade. Quando nós estudamos filosofia, nós vemos, inclusive, a diferença entre moral e ética, né? E como nós vamos falar aqui do juízo do bem e do mal, é importante a gente ter alguns conceitos bem claros. Na cultura de uma sociedade, nos hábitos de uma sociedade, nós temos ali a transmissão de conceitos ligados à moral deste grupo, dessa sociedade, que são passados de geração em geração e são ali sedimentados como normas de conduta de uma sociedade, de um povo. No nosso planeta, nós temos uma diversidade enorme de culturas, onde esta questão de formação do que é bem e mal, ela varia dentro das sociedades. Onde numa sociedade temos algumas regras de punição, de abstinência, em outra nós temos um posicionamento totalmente diferente. Nós vemos no Ocidente, no Oriente, também pela influência doutrinária, religiosa, uma mudança muito grande de comportamento. Então, nós temos na sociedade uma diversidade enorme de hábitos e condutas morais dentro de uma sociedade. Mas o que nós vamos estudar aqui é o bem e o mal que transcende os hábitos e a sociedade do nosso planeta, a cultura do nosso planeta. Né? Então, aqueles que estão inseridos numa sociedade com determinadas regras, orientações morais, têm uma atitude totalmente diferente de outros irmãos que habitam numa sociedade com padrões morais e sociais diversos, de acordo com sua crença, geralmente religiosa. Mas, no Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o bem e o mal, independente de como as sociedades se organizam nas suas diferentes crenças. O bem e o mal acima de uma situação temporal ou de uma situação local. O que realmente significa a moral verdadeira ligada à nossa verdade interna, à nossa centelha divina. Então, se nós analisarmos aqui, dentro da nossa vida social aqui terrena, só encarnados, neste flash de situação 2023, nós temos o que para alguns, uma atitude, por exemplo, vou dar um exemplo, a poligamia, né? Em algumas sociedades é tida como algo aceito. Então, aquele que pratica a poligamia, ele não se sente errando, porque aquilo está aceito dentro dos padrões morais daquela sociedade. Na nossa sociedade, nós entendemos isso como algo que foge à nossa conduta moral dentro da sociedade. Mas o que nós estamos estudando aqui é o que o alto, o que a espiritualidade, independente do local,
em que estamos, em aprendizado na Terra, o que realmente representa o bem espiritual para cada um de nós. O que significa o crescer num juízo de conduta coerente à nossa maturação espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual. Porque a moral social, ela nos auxilia quando ela desperta a nossa centelha divina, quando aquilo bate com os padrões de comportamento que irão estimular o meu crescimento espiritual. Dependendo do que a sociedade propõe, aquilo pode estar ou não despertando, aflorando a meu crescimento espiritual. A verdade do juízo do bem e do mal é único para Deus. Existe somente uma forma de pensar o bem para o alto. Mas, como a sociedade se diverge muito nos seus padrões morais de desenvolvimento, os espíritos são ali entendidos dentro de uma situação a qual eles fazem parte. Certo? Então, o julgamento, vamos dizer assim, de cada irmão, ele não se sente errado por fazer algo que em outra sociedade aquilo seria julgado de uma maneira como uma falta de conduta moral. O que é o bem para Deus? O primeiro ponto que nós temos que entender é que o bem, ele está muito relacionado ao nosso crescimento individual. O que é o bem para mim, não necessariamente é para um irmão meu. E para alguns irmãos, o que é aquele bem, para mim, eu ainda não atingi aquela compreensão. Eu não acessei aquela condição de entender que a fazer aquilo para mim e para o semelhante é o melhor para o meu crescimento espiritual. Ou seja, o bem e o mal para nós, ele está relacionado ao nosso despertar de consciência espiritual. Quanto mais eu subo a montanha em direção a Deus, mais este bem se clareia à minha frente e mais eu tenho consciência de como agir. Mais eu consigo discernir os caminhos do certo e errado. E tudo começa conosco. Não existe fazer o bem para o outro se eu não faço o bem a mim mesmo. Não existe perdoar ao semelhante se eu não tenho essa experiência comigo mesmo. Né? Então, como o Alto falava, perdoa a ti mesmo. O Cristo falava, perdoa a ti mesmo. Então, quando nós começamos a nos amar, a nos perdoar, a nos aceitar, a nos compreender nas nossas limitações, a entender que existe uma diversidade infinita de consciência espiritual, de nível de consciência espiritual, que o que para mim é claro, para o meu semelhante não é, e o que para o meu semelhante é muito mais claro, para mim ainda não é. Quando nós entendemos que esta avaliação moral do certo e errado, do bem e do mal, depende da caminhada evolutiva, nós entendemos melhor, independente da sociedade a qual eu pertenço, como eu devo agir. Qual a minha conduta em relação a mim mesmo e ao meu semelhante. A filosofia estudou muito a ética e a moral da sociedade. Porque realmente, de acordo com o nível de esclarecimento das sociedades, os comportamentos se modificam demais. E às vezes os comportamentos muito ainda limitantes, imperfeitos, rudimentares, são legitimados naquela sociedade como um padrão normal. E quando nós vamos nos desenvolvendo
esta conduta de mudança e de cobrança interna se aprimora. E a nossa ética em relação ao semelhante, que a ética já é a minha consciência, já é o meu pensar sobre a conduta, começa a ficar mais, vamos dizer assim, lapidado. Nós começamos a nos cobrar mais, porque a consciência vai nos trazendo, vai nos norteando esta conduta do bem, do acertar. E nós não conseguimos atuar no bem de forma plena porque somos imperfeitos. E oscilamos ainda em condutas que nos trazem o bem e o mal a nós mesmos. Quanto mais afinizados à centelha divina, quanto mais desta reforma interna se realiza, quanto mais a centelha se expande, mais eu me cobro da busca desta verdade divina, da moral correta, né? Não da falsa moral ou do medo, não. Mas eu começo a me cobrar uma atitude comigo e com o semelhante dentro das leis do bem divino, que se resumem na passagem de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. E este capítulo, ele fala de algumas situações de bem e mal, como nós manipulamos essas situações para nós mesmos, e que os espíritos deixam muito claro. Em algumas perguntas, como nós devemos refletir sobre o bem e o mal? O que é o bem? Então, nós já sabemos que ele varia de acordo com a minha consciência. Eu vou crescendo, eu vou entendendo que hoje nós fazemos coisas que para nós não tem nenhum problema, mas para os espíritos iluminados, desenvolvidos, esclarecidos, nós estamos fazendo um monte de bobagem. E para nós é normal, né? É normal. Como para nós existem já atitudes e pensamentos com discernimento que muitos irmãos ainda não atingiram. Então, nós já entendemos isto, que o bem e o mal têm relação com a minha maturação espiritual. Independente do lugar onde eu vivo, do meio em que eu estou, como essa sociedade se manifesta, a lei e o juízo de bem e mal é único. Ele não varia. O que é certo sempre será certo. O que é errado sempre será errado na visão de Deus, na visão do eterno, independente da sociedade que eu estou. Eu serei cobrado, eu me cobrarei menos ou mais, dependendo de como essa sociedade se organiza. Como eu falei, se eu estou numa sociedade vivendo onde a poligamia é aceita, eu não vejo aquilo como um problema. Então, eu serei menos cobrado, eu me cobro menos, porque faz parte do meu entorno. O que não significa que esteja correto. Tá certo? Então, independente de como a sociedade se organize, essa chama sagrada vai nos esclarecendo, vai nos trazendo um juízo de valor adequado às nossas atitudes. E nós aqui achamos que fazer o bem é uma ação. Eu faço bem sendo caridoso, ajudando o meu irmão, me perdoando, aceitando as minhas diferenças. E a espiritualidade diz mais. Fazer o bem não é uma ação somente. É um pensamento. Porque não adianta eu fazer o bem e eu dentro de mim estar odiando aquele irmão. Eu estou lançando sobre ele uma energia insalutar. Então, os espíritos nos mostram, no estudo kardecista, que nós temos uma conquista na ação e no pensamento para agir no bem.
Agora, para conquistar isso tudo, encarnação, desencarne, encarnação, desencarne, nós não teremos esta maturação repentina. Ela é gradual. Nós aqui na Terra, se nós olharmos para trás, nós não mudaríamos um monte de coisa que nós fizemos na juventude, no início de vida, em relação com algumas amizades, com as pessoas. Hoje, analisando, nós já não mudaríamos? Então, a nossa maturação, nosso discernimento, vai dando possibilidade de avaliar mudanças necessárias. Isso é a maturação espiritual. Eu poder refletir no que como eu ajo e como eu posso melhorar. Como falava nas últimas perguntas dessa primeira parte sobre a lei moral, a lei natural, nenhum rompante traz equilíbrio. Então, eu não consigo hoje, segunda-feira, ser de uma maneira, terça-feira, já falar, hoje eu vou mudar tudo, eu não vou errar mais em nada, eu vou ser uma nova pessoa e eu vou mudar todos esses comportamentos hoje. Né? Então, não é assim que ocorre. Nós vamos gradualmente tendo experiências, tendo situações que nos provam e que vão nos dando a oportunidade de melhorar. Às vezes, nós passamos uma encarnação inteira tentando modificar um comportamento que nós conhecemos. Porque dentro de nós, quando nós somos ali, quando nós fazemos a nossa reflexão, como Jesus nos convidava a se recolher, né, e refletir, todos nós sabemos quais são as nossas sombras, quais são as nossas dificuldades. E isso não precisa ser falado, nós sabemos. Nós sabemos onde nós sentimos um sentimento que não é bonito, que não é prazeroso em relação a nós ou ao irmão, quando nós agimos de uma maneira que nós sabemos que não está correta, nós sabemos. E a mudança destes comportamentos para trazer o bem, para trazer a saúde espiritual, a vida espiritual adequada, ela às vezes demora um pouquinho. Não é no tempo que a gente quer, mas é no tempo que o nosso espírito consegue ir assimilando e não sentindo mais raiva por algumas coisas, medos. Às vezes são tão instintivas que nós não gostaríamos de sentir ou fazer, mas quando nós percebemos, nós já fizemos, nós já pensamos, nós já julgamos, nós já percebemos. Então, como a espiritualidade fala, o bem não se resume numa ação, ela é um viver no bem, pensar, sentir, agir. E nós estamos aqui, num planeta ainda, que nós estamos tentando, no comportamento, melhorar. Nosso comportamento está melhorando. Mas o trabalho é longo ainda. E para isso, a bondade divina nos dá a escola do encarne. Essa grande oportunidade de estar aqui encarnado. Como também nos ensinam que quando nós buscamos a mudança, nós somos ancorados por uma espiritualidade que nos ama e que nos auxilia muito nestas mudanças, nos incentivando, nos tratando, nos ajudando. Nós não estamos sozinhos nesse trabalho. É um trabalho em equipe. Depende de nós o start, a boa vontade, depende de nós a reforma íntima, mas o acolhimento espiritual para isso é enorme. Se nós vamos à seara tomar um passe, nós somos totalmente tratados para que essa energia prospere, para que o nosso espírito tenha saúde, vigor para conseguir aquilo que se propõe. Nós somos ancorados pelos nossos guias, pelos nossos mentores. Então, fazer o bem, viver no bem, é uma meta para todos nós.
Alguns conseguem um pouco mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas não importa. O importante é que alguns erros do passado nós já não cometemos mais. Quando nós conseguimos modificar comportamentos, pensamentos e atitudes, nós nos sentimos felizes com isso. E é isso que Deus espera de nós. A vontade, a força de vontade, a iniciativa. Então, quando ele fala, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, esta lei, esta moral, é a moral de Deus, como eu estava falando. Independente de como a sociedade estabeleça essa moral, pela sua crença religiosa, pelos seus hábitos, pelo seu costume, pela sua história, independe. O bem sentir, a empatia ao outro e a si mesmo são o que realmente determinará a nossa reforma moral, independente dos costumes aplicados à sociedade que nós vivemos. Hoje nós estamos aqui no Ocidente. Possivelmente já vivemos no Oriente. Possivelmente um dia estaremos no Oriente, numa outra doutrina, dentro de um outro meio. Como nós vamos agir ali? Com tudo isso que o nosso espírito carrega de conhecimento. Como nós vamos agir? Não é? Como se pode distinguir o bem e do mal? A consciência, o discernimento, o aflorar da centelha divina que traz toda a luz, vai nos norteando, vai nos mostrando. A gente não se sente bem quando nós fazemos alguma coisa que vai contra o nosso íntimo divino, contra essa força divina. Nós sentimos um mal-estar, nosso organismo reage mal. Quando nós temos uma cólera, um ódio, nós sentimos aquele ácido no nosso organismo. Por que ocorre isso? Porque a energia que nós estamos emanando está desequilibrando o nosso organismo, está desequilibrando os nossos centros de força, os nossos chakras. Então, nós somos alertados o tempo todo. Consigo me abster desta situação? Consigo acalmar esta situação? Consigo entender que meu irmão não tem o esclarecimento necessário para compreender o que fazer? Né? O bem é tudo o que confirma a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Como nós ainda estamos na caminhada, nós vamos pondo na balança aí, né? Porque todos nós fazemos o bem e fazemos o mal. Todos nós. Não somos perfeitos. Então, vamos pondo na balancinha aí onde nós precisamos encontrar a força divina, onde aquilo a gente sente que não está fazendo bem para nós, nem para o nosso semelhante. Quantos hábitos nós já mudamos e nos sentimos felizes por essa conquista? E precisamos reforçar esta conquista. E como eu falei na última aula, este livro, do Livro dos Espíritos, que fala da moral, da conduta, é um livro que tem muito a ver com o Evangelho. E Jesus, quando esteve entre nós, nos deu todas as pistas. E ele disse para nós: querem seguir a verdade? Querem melhorar? Querem encontrar o Pai? Orai e vigiai. Orai no sentido de buscai a palavra, buscai a sabedoria, buscai o conhecimento, buscai a ligação com Deus. E o vigiai. Vamos fazer uma reflexão diária. Vamos dormir, fazer uma prece, agradecer a Deus e pensar: hoje fui bem nisto, poderia melhorar naquilo. Sem julgamento, sem crítica, sem dissabor. Mas como alguém
que tem amor por si, que compreende o ser imperfeito que somos e aceita que erramos. E aí nós conseguimos melhorar. Que nós só melhoramos quando nós deixamos o orgulho, que é a nossa trave, né, como dizem os espíritos, é a nossa venda, o nosso orgulho, e nós falamos, realmente, se eu não consigo ainda, eu vou tentar. Eu vou tentar de novo. Eu vou pedir a Deus que me dê força, aos espíritos que me ajudem. Eu vou ser mais paciente. Eu vou deixar essa pessoa falar. Ela não compreendeu ainda, eu já compreendi, ela não está compreendendo. Como tantos têm que ter paciência conosco, né? Então, é um treino. É um treino diário. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o mal? Sim. Quando ele vai despertando a consciência, ele vai entendendo. Os espíritos se comunicam. Tenta diferente, Marina, aqui não está dando certo, vamos fazer de outra forma. Tente fazer desta maneira, os espíritos nos ajudam. Nossa consciência nos ajuda. Não é? Nosso saber de outras encarnações nos ajudam. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente se sente mal com o que fez e vem um mal-estar ruim. São impressões, às vezes, de outras vidas que estão no nosso espírito, que estão despertas ali, que nos mostram, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui você já fez, isso aqui já te trouxe de sabor. O nosso espírito, ele não é algo estático, ele está o tempo inteiro vibrando, emanando, sinalizando, trocando energia com o meio e com nossa roupagem espiritual, ela vai nos se comunicando conosco. O que está gravado ali do que nós já vivemos, do que nós já sabemos. Né? Nós nos comovemos com algumas situações mais do que com outras. Se nós estudamos a história, algumas partes da história nos comovem mais. Por que será? Por que será que algumas situações mexem mais conosco? Porque provavelmente aquele cenário tem ligação com o nosso crescimento espiritual, tem ligação com a nossa jornada, tem ligação com o que está ocorrendo hoje, ligado a outras vidas. É só, como disse Jesus, se recolhe e no seu íntimo você terá a resposta. Quando nós nos recolhemos, quando nós estamos ali sem ninguém escutando para avaliar, para julgar, porque a gente tem medo do julgamento, nós conosco, nós sabemos. E é isso que Jesus pede. Essa reflexão, né? Esse encontrar interno, esta verdade consigo. Então, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um e outro. E essa inteligência não é a inteligência de raciocínio, é também, mas é o despertar da consciência espiritual. A pessoa pode ser muito inteligente aqui cognitivamente, mas ela não consegue perceber o bem e o mal à frente dela. Quantas pessoas inteligentíssimas nas ciências, no raciocínio, na retórica, e que têm atitudes primitivas. Então, aqui os espíritos se referem à inteligência da consciência espiritual. Quando o meu espírito já me mostra de uma forma inteligente como agir. Isso pode ser um irmãozinho que nunca foi para a escola, que é analfabeto. Tá? Então, aqui é uma consciência espiritual. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Sim. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e falamos, eu estou fazendo bem, e não estamos fazendo. Nós achamos que estamos fazendo o melhor, e nós estamos enganados. E quando nós vamos saber se estamos fazendo corretamente ou não? Jesus nos fala, veja o que gostaria que te fizessem, e você saberá como agir. Nessa situação que esse irmão está passando, você está achando que você está fazendo bem. Você vai lá, fala, faz isso, faz aquilo, faz... Você resolve tudo, ou você faz isso, faz aquilo, ou faz um julgamento.
Jesus nos convida à reflexão. O que esta pessoa, se fosse você, gostaria de receber? Às vezes é só um abraço. Então, o que você gostaria de receber naquele momento? Quando nós nos colocamos no lugar do semelhante, é a empatia, se colocar no outro, nós conseguimos entender se estamos agindo no bem ou no mal. Então, Jesus dá a resposta, os Espíritos dão a resposta. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisto, não vos enganareis. Eu gostaria que meu filho fosse para uma guerra. Como eu promovo a discórdia? Eu gostaria que o meu chefe, meu superior, profissionalmente, falasse comigo dessa maneira, como eu falo com as pessoas, com uma pessoa que trabalha para mim. O que eu gostaria de receber do mundo, do meio que eu estou, é como eu devo agir com o meu semelhante. Como somos imperfeitos, não conseguimos fazer isso toda hora. Mas, se temos esse Cristo interno vivo dentro de nós, é mais fácil. Então, pera um pouquinho, deixa eu pensar, eu vou fazer isso, mas vai ser bom? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu ficaria confortável? Ou eu ficaria triste? Ou eu ficaria prejudicada? Né? Como nós vamos agir? É a empatia. Que tanto falam as ciências hoje. A medicina, a psicologia, as terapias todas. O ser empático é mais feliz, porque ele compreende o semelhante. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder a um guia seguro? Aquilo que o meu semelhante passa, aquilo que é recíproco, ou seja, aquilo que vai e volta, a atitude que eu tenho em relação ao outro. Se eu manifesto esse comportamento, eu tenho o discernimento do bem e do mal? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. É como eu estava dizendo, Deus é tão bom que ele nos pontua o tempo todo de como agir com o semelhante através de nós mesmos. Então, quando nós atuamos no excesso, como dá o exemplo aqui os espíritos, dá o exemplo espírito, quando nós comemos muito, nós nos sentimos o quê? Indispostos, né? Cansados, a digestão, toda a energia do organismo vai para a digestão, a gente fica com preguiça de pensar. Quando nós excedemos, quando comeis em excesso, vereis que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis desta medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Quando nós agimos no mal para nós mesmos, para o semelhante, quem sofre? Só nós. Ah, mas eu estou aliviado, porque eu fiz aquilo e eu dei a resposta que ele merecia. A princípio, a gente fica até feliz, aliviado. Mas com a maturação espiritual, o que acontece? A gente sabe que aquilo volta para nós. Que tudo que nós emanamos tem o endereço de volta. Que tudo que nós promovemos de mal ainda faz parte da nossa ignorância. Então, nós vamos encontrar ainda estas energias. Nós sabemos que quando nós excedemos em qualquer situação, seja no erro, seja no julgamento, seja na maldade, sem a gente ter, às vezes, consciência, tudo sobra para nós de novo.
Sem falar na saúde, né, que a gente vai somatizando, vai... Então, os espíritos felizes, os espíritos de luz, eles são felizes porque eles não carregam mais essa mancha da culpa, da angústia, do sofrimento, do peso, que é coisa que dói mais do que a consciência pesada, do que o remorso, do que ver alguém que a gente ama sofrendo, ou ver que aquela pessoa que eu fiz mal em outra encarnação poderia ter sido um filho, uma mãe, um irmão. Então, nós somos punidos, não que o alto puna ou que alguém vá punir. Ninguém pune ninguém, nós sempre falamos isso, né? Os espíritos nos falam isso. Não tem punição externa, é a minha punição, eu me sinto mal. Faço um desaforo, faço uma ofensa, eu me sinto mal depois. Eu falo, perdi o controle, não precisava fazer isso, não tinha necessidade. Eu ofendi, criei uma situação. Então, quando a pessoa vai esclarecendo o seu juízo moral, ela vai se lapidando. É essa lapidação que fala aos espíritos, nós vamos nos modificando, deixando para trás o homem velho. E o bem vai se sobressaindo sobre o mal. Né? Não é o bem fanático. Então, se eu for ao templo e fizer a oração, se eu for rezar, se eu for... Não é este o bem que o Pai espera. O bem que o Pai espera é a caridade, é o amor ao próximo e a si mesmo. Em todos os aspectos. Aqueles que pensam como eu e aqueles que não pensam como eu. Né? Pela situação mundial que nós estamos vivendo, está muito difícil entender o pensamento de alguns irmãos. E quando nós entendemos que esses irmãos estão fazendo isso porque eles só entendem desta maneira, que o despertar espiritual ainda está resumido a isto, eu posso orar e vibrar pela cura e pela melhora, pela resolução, pela paz, pelo amor do Cristo nos corações. Mas eu não posso odiar mais e entrar na mesma faixa que os irmãos estão vibrando, do ódio. Que aí eu entro na mesma faixa, aí não tem jeito. Ah, mas eu estou no Brasil. Não, mas está na mesma faixa. Está com ódio, está revoltado, está xingando, está indignado. Nós nos indignamos com a dor do semelhante. Mas a raiva, o ódio, o julgamento nos coloca na mesma faixa. Aí a gente se sente mal, se sente pesado, se sente angustiado, se sente aflito. Por quê? Porque está entrando na mesma faixa. E quando nós vamos agindo no bem, essa faixa espiritual vai mudando, e nós vamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos. De vez da gente xingar o que está acontecendo, a gente vai fazer uma prece, vai orar, pedir a Deus que envolva em luz, que apazigue os corações, que desperte o ser iluminado que existe em cada um. Não é? Então, o sofrimento existe e virá aqueles que estão gerando o mal. A lei é perfeita. Tudo aquilo que nós geramos, nós encontraremos. E quando espíritas e estudamos, entendemos também que nada é o acaso e tudo se processa conforme a vontade de Deus. Ou seja, se Deus permite que o mal ocorra, é para que este mal seja um ensinamento para toda a humanidade e para estes irmãos. Então, nós sabemos que tudo tem a lógica divina. Por mais difícil que a gente possa pensar, não dá para entender. Não dá. Mas na lógica divina dá. Né? Tudo tem uma harmonia de crescimento para a evolução. Um expurgo, né, de tratamento, de retorno, um expurgo karmático, de renovação espiritual. Por mais difícil que seja, isso tudo ocorre. Como dizia Jesus, não cai uma folha sem a vontade do Pai. Não é? Então, nós temos que sair da imperfeição e buscar a melhora, buscar o exemplo de Jesus para agir no bem. E é somente estudando a vida de Jesus, o Evangelho e o kardecismo, que nós conseguimos entender esse perdão tão abrangente.
esse perdão infinito, esse perdão, perdoa os que te ofendem, os que te querem mal. Essas eram as palavras de Jesus. Perdoa os que te amaldiçoam, porque ele sabia que quando nós agimos no bem, nós saímos da faixa, é científico. Não é nem uma questão só moral, é uma questão científica. Se eu perdoo, eu saio do ódio que ele vibra por mim. Se eu odeio igual, estou na mesma faixa, estou me lascando, porque vou ter que reparar essa energia toda. Então, vamos vibrar muita luz. Né? Não é fácil, porque a gente entra na frequência rápido, mas a gente tem que estar vigilante. Por isso que o pai falava, orai e vigiai. Vigia a mente para não entrar na faixa toda hora errada, né? Não é fácil. Somos tentados o dia inteiro, né? Mas temos que ter convicção e fé que essa centelha nos despertará. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Quem somos nós, né, para fazermos essa pergunta? Exigir que o Pai nos crie, ele já nos deu a centelha perfeita. Ele já nos deu tudo, ele nos deu nessa centelha de luz todo o conhecimento, todo o saber, toda a verdade, uma gota do divino está em nós. E ele quer de nós a individualidade, o mérito individual de conquistar a centelha que ele nos deu. Ter a alegria de saber que somos espíritos únicos, numa jornada de conhecimento, de evolução, de crescimento, que jamais alguém vai ter igual. A minha experiência, o meu pensamento, o meu ser criador, o meu ser pensante. Se eu recebesse tudo pronto, Deus poderia nos dar a perfeição imediata? Poderia. Teria mérito o nosso crescimento? O que ganharíamos? Quem seríamos? Todos iguais, sem a individualidade, sem o poder criativo, sem o poder de construção. Não teríamos consciência. Então, ele nos deu a gota e disse: criei, descubra a luz que há em você e volte à casa do Pai. Estamos aqui, nesta jornada linda, fazendo o que ele pediu, não é? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Temos o livre-arbítrio. Podemos demorar milênios para buscar a luz. Quem perde somos nós, né? Sofrimento. Se nós começamos a nos modificar, as etapas grosseiras passam mais rápido, a ignorância passa mais rápido, e começamos a atuar na força do planeta. Quantos milhares de espíritos estão ali, nos locais de guerra, trabalhando pela cura? Quantos milhares de falanges estão ali? Milhares de falanges estão no sul, nas nossas enchentes. Então, as falanges, quando nós despertamos a luz, nós vamos trabalhar pela luz, pelo planeta. Não é melhor do que ficar aqui sofrendo? Quando nós temos a nossa morada espiritual, a nossa família lá, trabalhamos para o alto. Aquele que ascende, que busca a sua reforma, galga caminhos mais elevados. E se sente feliz por trabalhar pelo Pai. Trabalhar pelo Pai é trabalhar pelo planeta. Porque Jesus é o mentor do nosso planeta. O Cristo é um dos mentores do sistema solar. Então, trabalhar para o planeta é trabalhar por Jesus. Qual de nós não gostaria de trabalhar por Jesus? Qual de nós já não trabalha um pouquinho para Jesus quando fazemos o bem? Né? Então, esta é a lei. Deus deixou o homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação se não existissem montanhas. Não compreenderia o homem
que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Por que o corpo? Porque o corpo é a materialidade, é o instinto, é a tendência ao quê? Aos caminhos materializados. E nós, estando num corpo embrutecido, a nossa centelha luta para sobrepor o nosso corpo material. O nosso espírito tenta sublimar as energias da matéria, da cobiça, do desejo, do prazer, da ganância, do orgulho, da vaidade, da inveja. Nosso espírito está sempre tentando, né, combater essa primitividade. Então, por que Deus não nos fez perfeito? Porque Ele quer que cada um tenha a sua história de vida, seja um espírito pensante, seja um espírito único. Ninguém vai chegar à casa do Pai novamente com a mesma história. Somos conscientes. Como nós falamos, nós, uma vez criados, jamais vamos deixar de existir. Quando vocês estiverem tristes, pensem nisso, eu penso nisso. Não vou acabar nunca. Não tem coisa mais feliz que isso. Nós não vamos deixar de existir, de pensar. Jamais. Isso é maravilhoso. Não existe morte. Não existe nada. Existe só caminho ao alto. Só isso. Um pouco difícil, um pouco de pedra, né? Tem que ter montanha. Mas vamos trabalhar, né? Tem que trabalhar.